Bem-vindos ao Sinceros Cast. Hoje é dia 24 de março de 2020. A gente está falando sobre o coronavírus. Nós temos um convidado especial hoje, o Dr. Caralambos. Ele vai se apresentar e depois a gente vai fazer uma rodada de apresentação aqui. Então vamos lá, boa noite a todos. Primeiro, muito obrigado pelo convite. O meu nome é Caralambos Sotiropoulos, eu sou médico otorrinolaringologista, atuo na área há 27 anos e sou professor de anatomia humana na universidade. Essa, em resumo, é a nossa vida aí, tanto acadêmica quanto clínica, na área clínica e cirúrgica da otorrinolaringologia. Perfeito. Tiago, quer se apresentar? Depois eu vou. Sou o Thiago, muito prazer, sou no terceiro semestre de Economia da IBMEC. Bom, sou o Rodrigo, eu estou no terceiro semestre de Direito do IBMEC. Então, dando início aqui, doutor, primeiro a gente queria agradecer, não pelo... Acho que a gente está numa fase que está todo mundo refletindo um pouco quais são as profissões que têm que ser mais valorizadas aqui no país, e eu acho que as pessoas estão finalmente entendendo que pessoas que trabalham em segurança pública no geral, seja médica ou pública, questão em termos físicos, né, merecem muito mais respeito do que na verdade eles têm. Então eu queria começar agradecendo pelo senhor simplesmente ser médico, porque meu avô foi médico, eu sei que é quase que uma vocação ser médico, e tem que ter muito amor pelas pessoas para se dedicar a vida inteira a cuidar dos enfermos e, enfim, sanar os problemas das pessoas. Eu queria começar perguntando para o senhor qual que é o panorama da situação do coronavírus aqui no Brasil, né? Hoje a gente teve 2.200 casos confirmados, 46 mortes no país, e a gente queria entender um pouco como é que é o panorama desse coronavírus na visão clínica, né? Olha, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é a importância do engajamento da sociedade em todo o processo. Isso tem sido observado e tem sido observado pelos órgãos de saúde com muita alegria, na realidade. A sociedade tem atendido aos apelos constantes, não só das políticas de saúde, mas também dos médicos da iniciativa privada, que é o nosso caso. Nós atuamos em duas frentes, atuamos tanto na frente da iniciativa privada quanto da pública. E essa resposta da sociedade tem sido realmente muito importante nesse momento. De forma geral, o segundo alerta que eu quero dar, aliás, é o primeiro alerta, é o cuidado com as redes sociais e as fake news. Isso a exemplo de todas as pessoas sérias, a gente tem repetido sistematicamente para que as pessoas fiquem atentas com isso. Nesse momento de confinamento, por exemplo, a gente passa o dia inteiro com o telefone na mão, quer dizer, e entra uma notícia atrás da outra, uma notícia sensacionalista pior que a outra, e uma mentira pior que a outra em relação também aos cuidados com a doença, ao tratamento com a doença e à evolução da doença. O que é importante a gente observar, e hoje a gente tem... o legal de estar conversando com vocês é que vocês entendem de leis e números. Nós temos um economista escutando a gente. Olha ele aí. Então, quando nós falamos, por exemplo, de dados estatísticos, é muito comum nós estarmos sendo contestados da seguinte forma. Mas, puxa vida, no mundo inteiro, nós temos um planeta de mais de 7 bilhões de pessoas, foram contaminadas X números, morreram X números, que do ponto de vista estatístico é desprezível. Concordo, isso numericamente eu concordo. Mas se fosse a minha mãe que tivesse falecido, eu estaria descontente com essa colocação. Mas de forma geral, é uma doença nova, aí você vai falar, doutor, tá louco, gripe é novo? Não, o agente etiológico, causador dessa gripe é que é novo. E o comportamento dele no hemisfério sul é que agora começou a ser avaliado. Porque nós tivemos a oportunidade de acompanhar no hemisfério norte a evolução avassaladora, principalmente em alguns países,
que não sai da televisão, da mídia, por exemplo, a Itália, independente da China, no epicentro do problema que foi o Wuhan, você veja, no hemisfério sul, ainda nós estamos subindo, ascendendo na curva de contaminação e contágio. Então, no meu entendimento, e no entendimento das autoridades sanitárias, ainda nós teremos um aumento muito significativo de casos, muito significativo. Vamos atingir esse pico provavelmente entre abril para maio. Perfeito. Só para mencionar o que o senhor falou de fake news e tudo mais, aqui na Cíceros nós fizemos 2 posts ontem sobre dados concretos retirados de fontes confiáveis. Quem quiser acompanhar é só seguir a gente lá no Instagram. E a gente também fez um post das medidas que o governo está tomando, porque também tem sido outro alvo de fake news, né? Muita gente comentando que o governo está fazendo X, Y, Z, e na verdade o governo está tomando outras medidas diferentes dessas que essas pessoas estão falando. Trazendo de novo para a questão médica, quais são, assim, de modo geral, eu acho que é chover no molhado, mas reforçar nunca é demais. Quais são as recomendações gerais de todos os médicos, em consenso, né, praticamente, que nós deveríamos estar tomando precauções no dia a dia, né? As principais precauções são, primeiro, nesse momento, o confinamento. É importante que se entenda que esses 15 dias, eles podem fazer com que haja uma diminuição muito significativa da potencial contaminação populacional, que a gente deve ter o freio disso em decorrência desse momento. Por quê? Porque o período de incubação, ele vai em média de 5 a 8 dias, e nesses 14, se qualquer pessoa estiver contaminada, ela está confinada dentro da sua casa, tá certo? Segundo, o cuidado com lavar as mãos, isso, no meu entendimento, foi a melhor coisa que aconteceu para a cultura nacional brasileira. Eu vou te contar uma história rápida. Como diretor da universidade, eu, obviamente, frequentava os banheiros da universidade. E eu vou te falar, seguramente, a proporção de quem lava a mão depois de fazer o seu xixizinho era 5 para 1. Era 1 lavando a mão e 4 fugindo do banheiro. Então, isso eu acho que foi um incentivo para que... Você está dando risada porque é verdade. E vou te falar, eu não sou falso moralista, eu vou te falar. Você vai falar que eu com 52 anos de idade nunca fiz xixi e saí do banheiro sem lavar a mão correndo? Eu não posso ser falso moralista, tá certo? Então, lavar as mãos eu acho que é a principal medida. Por quê? Porque ele é o principal veículo de transmissão. Depois, o tossir e espirrar, utilizando o cotovelo ou lenços grossos, impedem que os perdigotos, que são as gotas de saliva e secreções, elas se expandam pelo ar, que esse é o verdadeiro elemento de contaminação. Depois, distância segura das pessoas. A distância segura entre 1,5 m e 2 metros, para que a gente possa ter uma discussão, eventualmente, de 2 ou mais pessoas, para que não haja realmente o alcance desses perdigotos. Então, esses são os elementos básicos. Lavar as mãos, a proteção da boca, a proteção dos olhos, que também é importantíssimo, e manter a distância segura. Isso vale para qualquer surto de gripe. Com influenza e agora mais ainda com o corona. Sim. Certo. Doutor, só uma pergunta, é mais pessoal para mim. Minha mãe é síndica do condomínio aqui, ela fechou a academia do condomínio. E os moradores ficaram revoltados porque ela fez esse sistema de fechar a academia e os pesos são enviados depois de higienizados por elevador para a casa de quem quer, enfim, fazer musculação em casa e tal. É uma área que você pode, uma região, academia, assim, é um lugar que você pode se contaminar? Eu concordo com a sua mãe. Na realidade, assim, você pode se contaminar, por quê? Exatamente por causa dessas boas práticas. Eventualmente, você pode ter uma pessoa contaminada que vai espirrar no ambiente, ou vai colocar a mão na frente do espirro, em vez de proteger com um lenço ou com um equipamento de proteção, uma luva. Quando ele puser a mão no peso, ele transmitiu para o peso aqueles micro-organismos que podem, no momento em que o terceiro for utilizar o equipamento, ele pode
pegar, tá certo? Aí você vai falar para mim, aí vamos usar o nosso economista, vamos usar o nome dos números. O risco disso é teórico? Sim, é teórico. Mas imagina se acontecer no prédio que sua mãe é síndica, se tiver um caso de corona, e por uma fatalidade de alguém que utiliza academia. Adivinha onde que a pessoa pegou? Na academia. Entendeu? E detalhe, Entendeu? já temos 2 casos de corona aqui no condomínio. Olha lá, foi na academia, tá vendo? Ainda bem que sua mãe fechou a academia. Pois é, já temos 2 casos aqui no condomínio. Mas aproveitando para falar então agora um pouco mais de medida política, né? O senhor acha que o Ministério da Saúde tem sido assertivo nas suas intervenções a respeito do coronavírus? Apesar das eventuais notícias negativas, eu quero referendar a qualidade do ministro Mandetta, do qual eu conheço pessoalmente e tive oportunidade de ter laços estreitos profissionais ao longo desses anos. As medidas foram assertivas e têm sido assertivas. Porém, nós moramos num país de dimensões continentais, aonde comportamentos das diferentes regiões, tanto comportamentos sociais, culturais e patológicos, eles podem determinar ações individualizadas estado a estado. Vou te dar um exemplo. Tivemos a oportunidade de passar um bom tempo na região da Bacia Amazônica, que contempla não só o estado do Amazonas, mas também Pará, chegando até o Maranhão. Por exemplo, nós temos doenças lá que em São Paulo, quando ocorre esse tipo de patologia em algum hospital, é um corre-corre, porque a gente nem sabe exatamente como tratar. Do mesmo jeito que nós temos doenças no Rio Grande do Sul, lá nos rincões da fronteira gaúcha, que não acontecem com frequência, por exemplo, em Salvador. Então, num país de dimensões continentais, é muito difícil você tomar uma medida coletiva que atinja todos os estados da federação de uma vez só. Agora, eu acho que sim, o Ministério está atuando de forma firme, tem mantido a principal qualidade do Ministério é manter as relações estreitas com os outros países que estão, nesse momento, com casos de contaminação e mais. Os países que estão correndo na frente no desenvolvimento não só das vacinas, e nós estamos também trabalhando nisso nas nossas comissões científicas brasileiras, e com os tratamentos que a gente tem acompanhado hoje, tratamentos que possam ser a luz no fundo do túnel, tá certo? Então eu acredito que a política desse momento utilizada pelo governo federal, ela tem sido assertiva. Perfeito. Tratando um pouquinho sobre cura, né, do coronavírus, porque a gente está vendo, por exemplo, na China, o número de casos novos, eles conseguiram zerar, né, eles conseguiram erradicar a propagação da doença, né, mas o mundo inteiro ainda está sofrendo desse problema, né, e como o senhor bem falou, eu lembro até que eu li ontem, se eu não me engano, uma notícia do próprio FDA, né, nos Estados Unidos, que é a Segurança de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos, eles tratando um caso com uma vacina usada, se não me engano, para malária, que gerou efeitos positivos no paciente. Inclusive o Trump falou na coletiva de imprensa dele que o paciente ia tomar uma droga para morrer, porque ele já tinha desistido, né, da vida. Lá nos Estados Unidos a eutanásia é permitida. E ele não tomou a droga porque ele sentiu melhora a partir do tratamento que deram para ele no hospital. Então, assim, será que é de fato uma luz no fim do túnel? A gente pode olhar para esses tratamentos com bons olhos ou a gente ainda tem que olhar com um certo receio? Assim, pode demorar para isso chegar? Não, eu acho que não. E eu vou te falar mais. Nesse momento, a associação, as duas drogas que estão sendo utilizadas em associação, em casos graves, entenda bem, casos graves, que nós estamos tendo efeitos positivos, é a associação da hidrocloroquina, que é a popular cloroquina, que é um medicamento utilizado no tratamento da malária, como bem você ressaltou, junto com um antibiótico, que é a azitromicina. Essa combinação, primeiro, não deve ser feita em casa. Não faça isso em casa. Porque a primeira notícia que saiu, em todas as farmácias acabaram a cloroquina,
E a Anvisa obrigou agora a venda com prescrição médica. Isso tem que ser feito no ambiente hospitalar, seguindo um rigoroso protocolo. Por quê? Porque, na realidade, nós não temos a 100% de exatidão dos efeitos colaterais, tanto primários quanto futuros. Agora, ele sim é uma luz no fundo do túnel. Já no Brasil, protocolos do Hospital Albert Einstein, do Hospital Sírio-Libanês, do Hospital das Clínicas, na Unifesp, e agora, recentemente, uma rede privada de seguros que apareceu com um caso, inclusive, da própria mãe de um dos sócios dessa empresa privada. Ela está sendo tratada e houve uma melhora significativa do quadro clínico dela, que ela estava na UTI, já em respiração artificial, caminhando por uma eventual fatalidade. Então, é uma esperança, o mundo tem sido usado, e nós estamos atentos, na realidade, a esse conjunto de países que estão utilizando essa associação, como bem o presidente Donald Trump relatou, tá certo? Uma coisa que eu queria perguntar para você é que, logicamente, o grupo de risco seriam os velhos acima de 60 anos, se não me engano, mas existe uma certa prepotência dos jovens falar, é uma gripe. A gente consegue ter essa gripe e ficar vivo. Essa prepotência é real? Olha, de novo é legal falar com você isso, porque, volto a te repetir, você é um homem de números, tá certo? Sim. Estatisticamente, os jovens que irão sofrer com quadros complicadores respiratórios, realmente, do ponto de vista numérico, é irrelevante. Porém, nós não estamos livres de, eventualmente, jovens que possam ter algum tipo de doença, que nós chamamos de doença silenciosa, uma doença que ele ainda não tem grandes manifestações clínicas, praticamente não saber que tem a doença, de ter um surto viral do Covid-19, evoluir com a síndrome respiratória aguda, evoluir com a insuficiência respiratória e acabar entrando em óbito. Então, não dá para relaxar nesse momento 100%, porque, obviamente, a faixa acima de 60 anos dos idosos no mundo se provou uma prevalência maior de complicações e morte, também pela associação do que nós chamamos de comorbidades. O que são comorbidades? São doenças outras associadas ao problema inicial. Por exemplo, pacientes hipertensos, diabéticos, com problemas do coração, cardiopatas, pacientes em tratamento oncológico, pacientes com doenças imunossupressoras. Que significa isso? Doenças que abalam o sistema imunológico, óbvio que são um grupo de risco maior. Mas os jovens, mais uma vez, eu quero ressaltar, não estão livres de eventuais complicações, tá certo? Não estão. Lógico que, numericamente, eles deverão, se Deus quiser, não sofrer nenhuma complicação com morte no Brasil. Mas vai aparecer. No processo final de hoje a julho, eu garanto para você que pessoas na faixa de 25, 30, 35 a 40 anos, também nós teremos casos de morte. Professor, mais uma coisa, aproveitando o gancho, eu acho que o grande problema, na minha opinião, eu pessoalmente penso isso, é que o jovem se sentir prepotente a ponto de sair de casa, andar na rua, fazer todas as suas atividades normal, como se nada estivesse acontecendo, e retornar à sua casa e trazer o vírus para dentro de casa. Porque esse Perfeito. também é o problema. O problema não é ele morrer, necessariamente. É a mãe Sim. dele, a avó dele, o pai dele, quem mora com Perfeito. ele, morrer, né? Perfeitíssimo. Eu te interrompi 2 vezes falando perfeito, que você está de parabéns. Ele é o veículo, ele não entende que ele é o veículo, ele é o veículo sadio. Ele, como veículo saudável, é o que você falou, ele vai dar 2 ou 3 espirros dentro de casa, vai ter a dor de garganta, vai ter os sintomas ligados à Covid, vai ter a febre dele, num espaço de 7 dias, no máximo uma semana, 10 dias, ele está curado e a avó está morta. Entendeu? Então, concordo plenamente com o que você falou. Concordo plenamente. Eu vi, minha mãe estava relatando um caso recentemente de 2 jovens que eles eram super atletas, então eles tiveram sintomas de gripe comum, estavam em casa e eles acabaram transmitindo
dentro de casa para os pais, porque ninguém achou que era nada sério e continuaram seguindo a vida normalmente dentro de casa, apesar de ter os 2 filhos doentes, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta, uma pergunta bem mais recente, assim. Hoje eu vi uma notícia que na Alemanha o número de mortes está em 0,4%. É um número assim surpreendente, né? Porque pelo que a gente tem visto da evolução do corona em todos os países europeus, todos os países do mundo, 0,4%, de novo, estatisticamente, é aquela questão de ser ínfime, mas tem muita gente que já está usando essa informação para falar, ó, tá vendo, é só uma gripinha, a gente pode ficar tranquilo que aqui também vai ser 0,4% de morte, né? Olha, eu vou te falar uma coisa, 0,4% de morte em 250 milhões de habitantes, vamos lá, fala pro meu amigo aí dar um número. Dá um número aí. Fala aí, Tiagão. Vamos calcular 0,5% para ficar mais fácil. 0,5% vai dar 1.250.000 pessoas que vão morrer no Brasil se morrer 0,5% da população. É gente pra dedéu, hein? Entendeu? Então não é bem assim, é o que eu te falei. Análise numérica. Análise numérica. Agora, também nós temos outras situações. Vamos pegar o caso da Alemanha. Países, principalmente países europeus, que estiveram envolvidos em grandes tragédias, em guerras, em conflitos sociais, eles respondem muito rapidamente a qualquer ordem governamental. Respondem muito rapidamente. Então, vou te dar um exemplo. Você pega nos países europeus, onde foi decretada a quarentena, não sei o quê, você não tem nem o cachorro andando na rua. Até o cachorro entra numa garagem e fica quietinho. Aqui, hoje, eu, obviamente pela profissão, sou obrigado a me deslocar. Primeira coisa que me chamou a atenção no bairro que eu moro. Eu saí pela manhã e encontrei um número exageradamente grande de senhores e senhoras acima de 60 anos indo no supermercado, na padaria, no banco, como se nada houvesse. Ótimo, fui para o meu hospital, voltei do trabalho, passei na praça, que é a 3 quarteirões da minha casa, todo mundo fazendo Cooper, andando com o cachorrinho, e aí já é uma faixa de idade mais jovem. Então, eu sei que é penoso você ficar em casa, fazer a quarentena, tudo isso é desgastante, mas 15 dias perto de uma vida inteira é nada, nada, para que nós tentemos não nos equiparar às estatísticas mundiais, entendeu? E eu acho que outra coisa interessante também é que as pessoas não entendem que quanto mais elas demorarem para entrar na quarentena, mais tempo de quarentena vai ser preciso, né? Porque aí você imunizou, entre aspas, né? Metade da população está a salvo. Ah, mas a outra metade não. Então, quer dizer, todo mundo tem que continuar em casa, porque metade dos espertalhões resolveram ficar andando com o cachorro na rua e fazendo Cooper, passeando por aí, por São Paulo ou por outras cidades mais aglomeradas, né? É incrível. Pode falar, por favor. Não, era só uma observação. Eu achei incrível essas duas situações que eu presenciei hoje pela manhã e no final da tarde. Eu acho que às vezes chega até a ser revoltante, né? Bom, a disparidade da população brasileira e do povo europeu em relação a esse tipo de anomalia, com relação ao vírus, essa emergência, é notável, né? Você, como médico, o que você acharia que o governo deveria adotar? Acha que parar tudo é uma solução? Então, eu vou te falar sinceramente, essa paralisação, ela vai trazer consequências gravíssimas, gravíssimas. Nós estamos vivendo um momento em que o país começou a tirar, vamos dizer que ele não começou a tirar o pé da lama, mas ele parou de afundar dentro do poço que ele vinha há anos. Seria o momento em que nós estaríamos tentando uma recuperação disso. E eu, sinceramente, eu acho que vai ser muito doloroso. Conversando hoje com empresários amigos meus e tal, eles têm a certeza que
Obviamente, se você conversar com alguém do comércio varejista, os empresários de transporte, mesmo os empresários da minha área, nós sabemos que praticamente nos próximos 3 meses, dificilmente alguém vai conseguir fazer uma recuperação do seu comércio, do seu varejo e tudo. E esses 15 dias não estão livres de serem repicados depois do dia 7, mais 15 dias. Então, eu não sei, eu vejo com muita restrição esse prolongamento ou do confinamento de forma geral, ou essas medidas tão drásticas que estão sendo emergencialmente adotadas. Elas são importantes nesse momento? Sim, são. Mas quais são as consequências disso? Será que essas consequências foram corretamente avaliadas antes dessas medidas serem tomadas? Eu tenho as minhas dúvidas. Aí eu acho que, filosoficamente, é uma discussão bacana, principalmente com vocês dois, um entende de número, o outro entende de lei. Então, será que não foi muito precipitado? Será que o impacto disso, no final da corda, vai ter valido a pena? Eu não sei te falar hoje. Eu não sei te falar. Sinceramente, não sei te responder isso. Tiago, acho que a gente pode começar a entrar um pouco na seara econômica, né? Porque eu acho que, enfim, tem tudo a ver isso que a gente está falando aqui com as projeções do relatório Focus, né? Por exemplo. Bom, se a gente for analisar o relatório Focus, a gente já vai ver que a projeção para o PIB caiu. É meio ruim a gente analisar o relatório Focus, porque ele é realizado toda sexta-feira. O Banco Central ele pega os dados da semana e projeta a partir de estimativas, ou seja, vários grupos, vários empresários, várias pessoas dão suas expectativas para o mercado e ela pega a mediana, justamente para tirar os extremos. Bom, semana passada a projeção do PIB era de 1,68. Segunda-feira já foi projetado 1,48, ou seja, já teve uma grande queda. Mas se a gente for pegar 4 semanas passadas, já estava 2,20, ou seja, a gente caiu 0,72%. É muita coisa. Fora que teve alta do dólar, que é praticamente o mercado fugindo para um lugar seguro, porque como ele não pode operar em mercado financeiro, por exemplo, Ibovespa estava operando a 117 mil pontos, agora está a 68, 62, uma margem muito baixa, quase a metade. Ou seja, o mercado está todo fugindo para o dólar. Até onde isso vai parar? É difícil. O governo até pode querer injetar dólar no mercado, pode querer injetar dinheiro no mercado para incentivar o consumo, para segurar o dólar, mas eu acho que ainda é muito cedo. É melhor deixar essa injeção de dinheiro para salvar uma empresa, para salvar um banco, que realmente, se for injetar agora, só vai gerar consumo, só vai gerar inflação e não vai adiantar nada. Como você mesmo disse, não sei se todas as medidas, toda essa medida do isolamento, essas precauções, o que elas vão gerar, não sei se for bem avaliada a situação. Espero que o ministro Paulo Guedes tenha avaliado muito bem, para poder tomar uma atitude decente por conta disso. Lógico, ele teria que ter conversado com o ministro da Saúde também, porque não adianta nada o ministro da Saúde decretar uma paralisação de 30 dias depois do dia 7, e o Paulo Guedes fala, 30 dias o país quebra, a gente precisa de achar uma solução. Essa é uma grande importância também política do governo, porque o Bolsonaro, querendo ou não, perdeu muita força política nesses últimos dias, e tem que ver se o grupo dele também está bem estruturado em conjunto para poder operar nessa situação de crise. Porque se ele não conseguir operar nessa situação de crise, é possível que o país simplesmente entre, não diria que numa recessão, mas numa depressão, que seria no caso de uma queda de número de empregos, uma queda de número de compra, a movimentação do dinheiro está caindo, então depende. Ainda é muito cedo para falar, mas espero que tudo tenha sido bem avaliado para que a gente possa se reerguer. Você mesmo disse que a gente estava tirando o pé na lama e agora a gente parou. É capaz da gente afundar mais ainda. Não só por conta do coronavírus, mas economia e política, né? Porque a política hoje em dia no Brasil não está muito estável, né? Divergências entre governadores e presidente também é algo muito sério. Eu acho interessante o que você falou do país quebrar, porque, por exemplo, a gente vê o Trump nos Estados Unidos, ele já falou
que essa paralisação que eles estão fazendo lá vai parar. Quer dizer, ele vai cancelar a paralisação, vai falar, voltem a trabalhar, porque senão o país quebra. Né? Que é justamente isso que você falou, tem as medidas de saúde que são necessárias, que a gente tem que cumprir, e daí a importância da gente efetivamente cumprir todas as medidas que o governo está mandando ao longo desses 15 dias, para que não vire 30, para que não vire 45, para que não vire 2 meses. E aí imagina, né, o país parado por 2 meses, porque as pessoas não cansaram de andar de Cooper, fazer um Cooperzinho de manhã. Quer dizer, é um absurdo. Simplesmente um absurdo. Absurdo. Pode acontecer. Pode acontecer, sem dúvida. Que é o que eu te falei. Vou voltar a te falar. Ainda nós estamos na curva de crescimento e diagnóstico dos casos novos. E dentro disso, nós não atingimos o pico da curva. Quando atingir o pico da curva, essas medidas emergenciais, elas podem ser mantidas. Sem dúvida nenhuma, elas podem ser mantidas. Entendeu? E aí, quer dizer, o impacto é muito difícil de avaliar. Muito difícil. Sem falar o problema de você quantificar certo as pessoas que estão com coronavírus, né? Porque a gente está vendo assim, no mundo inteiro, o grande problema no mundo é que a gente tem dados, mas os dados não necessariamente correspondem à realidade. Né? Porque tem todo o problema da pessoa que fica doente, mas não vai no hospital, fica doente, não faz o teste, passa pelo processo da doença sem fazer o teste, enfim, não tem teste para todo mundo, tem toda essa questão que envolve os números também, né? Agora, eu ainda tenho, assim, uma teoria otimista para o futuro, que se daqui 5 anos nós estivermos batendo um papo assim de novo, nós vamos falar, pô, lembra 5 anos atrás, 2020, quando teve no mundo o coronavírus, ele causou menos estrago do que o vírus, pensa que depois teve a vacina e tudo. Então eu ainda tenho essa visão otimista que num futuro próximo, e não vai estar muito distante isso, nós vamos estar batendo um papo de novo, falando de números, e nós vamos perceber que, graças a Deus, não houve a divulgação, vamos dizer, os veículos de comunicação, eles notificaram muito mais catástrofes do que o que realmente nós estamos passando. Você vê agora, estou olhando o meu relatório internacional aqui da Organização Mundial de Saúde, nesse momento nós estamos com 398.062 casos confirmados no mundo, reportando 17.343 mortes nesse momento. 17.343 mortes no planeta Terra em decorrência específica de uma doença. Se nós fizermos uma curva de comparação com mortalidade infantil, morte por desnutrição, morte por acidentes, morte por doenças oncológicas, morte por diabetes, hipertensão, cardiopatias, esses números são infinitamente maiores, eu asseguro para vocês. Entendeu? Então, eu acho que, volto a repetir, em 2025, nós vamos estar falando dos números de 2020 aliviados. É verdadeiro. O mundo tomou uma atitude muito rápida, pronta, e conteve problema que também se descobriu depois que ele talvez não era tão grande assim, ou coisa que o valha. Eu acho legal a gente tratar com otimismo a questão, porque eu tive que compilar todas as medidas tomadas pelo governo brasileiro ao longo desse período, e eu estava até falando com o Thiago antes de começar, é impressionante, a gente tomou umas medidas muito positivas, assim. Eu falei para ele aqui, o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, ele liberou 1,6 bilhões de reais da Lava Estado de São Paulo para combate ao coronavírus. Quer dizer, ele pegou um dinheiro que foi roubado da população, né, que os políticos roubaram da população, e reinjetou que é da população, da população, e colocou para combate do coronavírus, que é hoje o que mais aflige a população. Quer dizer, foi uma decisão, para mim, na minha opinião, completamente assertiva. Outra decisão do STF, aqui falando um pouco mais, né, do STF, que essa semana ele foi bem ativo. Ele decidiu
que os governadores podem restringir a locomoção no seu estado em função da saúde pública. Quer dizer, isso daqui é sem precedentes no país, né? O governador poder chegar e falar, Sim. olha, acabou, o transporte público está cortado, vamos reduzir aí o número do coletivo. Isso nunca tinha acontecido, isso era cargo discricionário do governo federal. E hoje, né, excepcionalmente, é a cargo dos governadores. Eu acho que justamente pelo que o senhor falou, o Brasil é um país de dimensões muito grandes, não dá para ficar passando tudo pelo governo central, porque muitas vezes o governo central ele nem sabe o que está acontecendo naquele estado, né? E eu acho interessante também a gente falar um pouco do que o Thiago trouxe, né, do capital político que o Bolsonaro está perdendo, mas eu acho que, por outro lado, o capital político que o Dória está ganhando, né? Sim. Porque o Bolsonaro, as primeiras reações dele à questão do coronavírus não foram, digamos assim, reações presidenciáveis, né? Reações que chamam, os Estados Unidos tem muita essa expressão, né? Reação do presidente, né? O modus operandi do presidente. Né? Aqui no Brasil a gente não tem tanto isso, mas tem sim uma certa liturgia por trás do cargo, né? Quer dizer, você não fala que você vai dar uma festinha enquanto está rolando toda essa crise de coronavírus, inclusive próximo dele, né? Porque o general Heleno está com coronavírus, Davi Alcolumbre também está, quer dizer, pessoas próximas do círculo de convivência do presidente pegaram a doença. Eu acho que ele não reagiu tarde, na minha opinião pessoal. Eu acho que chegou um determinado momento que provavelmente o Mandetta chegou para ele e falou: presidente, olha, para que o negócio está sério. Mas eu acho que ele não reagiu com a mesma força que, por exemplo, o Trump reagiu. Né? Porque o Trump, em 5 minutos, ele criou comissão, fez isso, fez aquilo, ele chegou na imprensa e falou tudo que ele fez. Falou, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, o negócio é sério. O governador do Nova York, que ele sempre discordou, né? Ele sempre batia muito contra o governador de Nova York, por ele ser democrata e o Trump republicano, ele virou e falou assim, se você precisar, me liga, eu tô aqui para tudo, o governo central tá aqui para te ajudar. Fez várias cooperações com empresas do setor privado, a 3M, que ele cita em toda a entrevista que ele dá, que está hoje só produzindo máscaras para o governo norte-americano. Ele pegou todo os suplementos das Forças Armadas Americanas de máscara, luva, efetivo de médicos, ele colocou tudo em pronto atendimento para a população. Né? Eu acho que, eu digo em termos de mensagem mesmo, eu acho que a mensagem que o Trump soltou para a população enquanto presidente foi muito mais forte que a mensagem que o Bolsonaro passou. E por isso ele está sofrendo hoje. A gente vê aí panelaço contra o Bolsonaro, a gente vê várias críticas aumentando. Com certeza eles não vão fazer, mas se fizessem um Ibope hoje do Bolsonaro, ele estaria muito abaixo do nível que ele já esteve. E para mim a questão é essa, o jeito que ele reagiu à crise. Não é que as medidas que ele está tomando são ruins. Se você quiser, entra lá no Instagram da Cíceros, dá uma olhada no post que eu fiz. As medidas são fortes, são medidas duras, são medidas que realmente você olhando, você fala, nossa, caramba, é tudo isso que ele está direcionando ao coronavírus? São todas essas ações que o governo está tomando? Sim, são todas essas ações. Mas muitas dessas ações aqui a gente nem ficou sabendo. Né? A mídia nem trouxe pra gente. E o Bolsonaro, por outro lado, também não divulgou. Quer dizer, fica complicado quando a gente tem uma mídia que quer operar contra e um presidente que não opera a favor. Então, é basicamente isso que eu tenho para falar de cenário político do Brasil. Eu acho que a ficar arrumando briga com o governador agora não é hora, especialmente com o Dória, porque o Dória está muito forte. Tanto politicamente quanto em termos de força de lei mesmo, né? Ele foi o primeiro dos governadores a implementar a quarentena, e eu acho que isso passa uma mensagem para a população de que, putz, se o governo está levando a sério, é para eu levar a sério também, né? Porque parece que nada que eles fazem é sério. Então tá levando alguma coisa a sério, eu acho que eu preciso levar também.
Eu acho que é essa questão, cenário político do Brasil. Em termos jurídicos, eu acho que nós tivemos poucas coisas, né? Os tribunais estão fechados, está tudo sendo online. Acho muito errado a postura do STF de continuar tendo sessão plenária, né? Eu não poderia deixar de marcar esse meu descontentamento, especialmente pela idade dos ministros, né? Os ministros são todos grupo de risco, sem exceção, são todos grupo de risco. E eles continuam fazendo a sessão plenária, com plenário cheio, uma vez por semana, sendo que eles têm um sistema online que pode ser usado desde 2002 e funciona com perfeição até que até o ponto que nós sabemos, né? Então, eu acho que juridicamente aí o país está no caminho certo, o STF está tomando boas decisões e a gente tá bem encaminhado na área da saúde e agora, para mim, a incógnita mesmo é a área da economia, Tiagão. O problema tá com você, cara. Eu queria fazer um adendo aqui que você falou do Trump. A pressão dele de responder como presidente dos Estados Unidos é muito grande. Mas vale ressaltar também que esse ano é de eleição. Ou seja, é natural que ele tenha que tomar essas medidas mais duras para passar uma imagem mais forte para também ser reeleito. O Bolsonaro ele foi eleito há 2 anos, né? Mas se você for fazer um comparativo, Michel Temer assumiu um governo pós-Dilma e nos 2 anos de cargo que ele teve um crescimento de 1,1 do PIB. Bolsonaro, a gente descobriu esse ano que ele também teve 1,1 de PIB. Ou seja, é um PIBinho, como todo o pessoal analisou. Ele, como resposta à análise desse PIB, contratou um palhaço para responder sobre ele. Ou seja, mais uma crítica ao governo. Se ele prometeu várias mudanças na economia, a Manata acabou, trouxe o Paulo Guedes como ministro da Economia, como é que ele não consegue fazer a economia subir mais do que 1,1, sendo que o Temer pegou um governo impeachmentado e ainda assim, com toda a crise avassaladora que a gente vinha sofrendo, ele fez crescer 1,1. Economicamente, o governo Temer foi excelente. Agora, o governo Bolsonaro não está encaminhado. Falam ainda de divergências entre presidente e ministro da Economia. Que não é ministro da Economia, né? Vale ressaltar que no Brasil é ministro da Fazenda, o que possa um pouco do nosso atraso também. Mas o Paulo Guedes e o Bolsonaro, não sei se há uma divergência entre eles, não sei se o governo Bolsonaro está vigiando para o outro lado, mas a economia não cresce como deveria. E, voltando um pouco agora que vocês estavam falando de otimismo, a Ibovespa hoje fechou em alta. Ela fechou em 9,69% a mais do que ontem. Ou seja, é um otimismo. E o mercado é isso, é especulação, é otimismo. Falou, não, eu acho que aqui vai crescer e eu vou comprar, tudo com base no futuro. E é por isso que caiu tanto. Antes do coronavírus, era especulado que o Brasil estava se recuperando, o governo Bolsonaro trouxe uma equipe forte e o Brasil ia se reestruturar. Quando teve a matéria do PIBinho, logicamente as ações caíram, mas voltaram a se recuperar. Agora, com o coronavírus, os 117 pontos talvez não seja mais o nosso padrão. O nosso padrão pode ser 80 pontos ou 90. O preço da ação da Petrobras já chegou a 50, pode se estabilizar agora em 15. 15 pode ser o nosso normal. A projeção é muito incerta, é por isso que toda essa fuga dos mercados financeiros vai para o dólar. E é por isso que a compra do dólar está cada vez mais avassaladora. Bom, olha, você não fala na Petrobras estabilizando em 15, porque eu paguei 16,20. E acho que mutou o. Estabilizando menos em 17. Pois é. Não, o senhor não foi o único que comprou em 16. Eu também Exatamente. já comprei a Petrobras a 16. Outro dia eu comprei ela, se não me engano, 11 ponto alguma coisa. Eu fiquei horrorizado. Mas. Bom, notícia boa para você é que ela fechou em alta. Ela fechou hoje em 15,22% e atingiu 13,25% a ação. Não, mas já estão falando, inclusive, de fechamento da Bovespa. Não sei se você está acompanhando aí, Thiago. Eu fiquei abismado quando eu vi. Fechamento da Bovespa, a galera sugerindo, não, para as ações.
assim, eu não sou economista, mas eu lembro que a última vez que isso aconteceu foi nos Estados Unidos e o efeito não foi tão bacana, né? Não foi O bacana. Estado, o mercado, quando voltou a precificar as ações, precificou nos preços absurdos, assim, que nunca foram jamais vistos no mundo, né? Justamente por causa da falta de linearidade. Mas enfim, eu acho Correto. que se alguém tiver mais alguma coisa para acrescentar, quiser falar alguma coisa, quiser Olha, adicionar. eu gostaria mais uma vez só de reiterar que todos os esforços que a medicina compreende dentro da sua ciência e da sua prática clínica estão sendo feitos em prol da população. Isso eu afirmo, itero e reitero. A gente tem mantido contatos dioturnos com pesquisadores, com as universidades, com os colegas médicos, e esses esforços estão sendo feitos realmente para nós minimizarmos ao máximo o efeito potencial avassalador que possa vir a ter em decorrência do coronavírus. Então, é tranquilizar a população de que não faltarão leitos para que nós possamos atender aqueles casos mais graves, não faltarão medicamentos para nós podermos eventualmente dar continuidade a esse novo protocolo, e quero crer que num curto espaço de tempo a gente vai ter passado por esse tsunami e vai virar apenas boas recordações do passado. É assim que eu quero entender, no hemisfério sul, como vai ser a passagem do Covid-19. Nossa, amém. Se for assim, eu acho que todo Deus mundo vai quiser. ficar muito feliz. Espero realmente que isso aconteça. Lembrando, né, da importância para todo mundo, importância de se vacinar, né, seguir recomendações Sim, médicas, importância de você se consultar regularmente, né. Aqui no Brasil a gente tem muito a ideia de uma medicina preventiva, né, diferente de outros países que tem mais uma medicina baseada nos efeitos, nas doenças, né. Eu acho que isso é essencial para o país. É essencial que, né, lembrar que apesar do Covid-19 estar aí, a gripe também está aí, H1N1 também está aí, sarampo também está aí. Então precisa se vacinar, precisa se cuidar e não pode esquecer dos cuidados médicos básicos, né? E outra coisa que eu achei muito interessante com esse novo movimento viral que está acontecendo é que, por incrível que pareça, você anda nos hospitais hoje e os hospitais estão com seus movimentos muito abaixo, muito aquém de dias absolutamente normais. Então você anda, não estou falando só do meu hospital, mas você anda tanto na rede privada quanto na rede pública, as pessoas efetivamente estão procurando apenas quando sentem que realmente o seu caso agravou, o seu caso complicou, ou está com outras doenças, como você bem citou, que precisem do atendimento médico emergencial. Então, isso também quero dar os parabéns à população que tem colaborado muito, muito, muito nesse aspecto e nesse sentido. Muito mesmo. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Porque aqui no Brasil é muito comum as pessoas irem pro hospital. Eu não vou ser falso moralista, né? Já fui várias vezes pro hospital por motivos que ir na farmácia e pedir um remédio pro farmacêutico muitas vezes resolveria, né? E uma coisa comum aqui no Brasil. A gente vê diversas vezes, doutor, eu tô com. Putz, eu tive dor de cabeça e dor de garganta. É, quase que acho que se eu fosse médico eu viraria e falaria, o que você tá fazendo aqui, né? Vai cuidar dos sintomas. Sei lá. Quer dizer, não em tempos de Covid, tá? Se você tiver com dor de garganta em tempos de Covid, vá pro médico. Tem um pouquinho de falta de ar, é melhor ir É rápido. melhor, melhor correr pro hospital. Melhor ir rápido. Mas a questão que eu acho é justamente essa, né? A gente parar de usar o serviço de saúde quando nós não precisamos efetivamente dele, o que gera custos elevados tanto para a saúde pública quanto para a privada, né? Porque os planos de saúde também precificam essa ida excessiva do brasileiro aos hospitais, né? Então eu acho que o Covid, apesar de todos os seus malefícios, ele
pode trazer benefícios muito bons, muito positivos, especialmente para a população brasileira, né? Como o doutor ressaltou, o podcast inteiro, hábitos sendo alterados, a gente vê aí pessoas realmente mudando seus hábitos cotidianos, isso é muito positivo. E por outro lado, a gente não pode esquecer que é uma doença muito séria, que as pessoas que realmente sofrem com a doença têm quadros clínicos sérios e podem chegar a falecer. E é justamente o que o doutor falou. Se não é com você, não tem problema. Agora, quando é com a sua família, aí o bicho pega. E eu acho que é bem por esse lado mesmo, em termos de questões políticas. Acho que a gente está bem encaminhado, apesar de toda a reação da população quanto às medidas quanto às reações também, né, do Bolsonaro. Eu acho que as medidas tomadas estão sendo efetivas, estão sendo bem responsáveis e estão surtindo efeito, né? No mais, a gente aguarda aí para ver os próximos passos do Paulo Guedes, da equipe econômica, e reza para que essa bolsa sobe e que o preço da Petrobras volte a ser o que era antes, né, doutor? R$50 Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Já te falei, 17 tá bom. Já ganhamos um pouquinho. 0-0, né? Se eu conseguir vender no valor que eu comprei, tá tudo certo. Já tá bom demais. É isso aí. Bom, alguém quer adicionar mais alguma coisa? Acho que não, então é isso. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Muito obrigado. Obrigado pela participação do doutor, obrigado de novo pelo serviço que o senhor faz. Gostaria de agradecer também. Eu acho que em nome da Cíceros, tenho certeza que em nome da Cíceros eu agradeço a todos os profissionais da saúde, profissionais de segurança pública e todos aqueles de serviços essenciais que estão arriscando as suas vidas aí para que a gente tenha comida em casa, para que a gente mantenha as nossas vidas nos padrões que a gente está acostumado, né? Especialmente aí o pessoal do agronegócio, agrobusiness que também não parou. Lixeiros, outro dia circulou um vídeo nas redes sociais dos lixeiros, né? Ficou muito, muito famoso. Agradecer basicamente todo mundo aí que está se arriscando para que a gente se mantenha em casa. Eu quero te interromper, agradecer vocês. Esse tipo de programação, esse tipo de bate-papo, esse tipo de informação real e verdadeira na rede social, nós estamos carentes nesse momento. Então, parabéns vocês pela iniciativa, pelo canal de vocês, pela maturidade da discussão, pelo enriquecimento do tema. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu estou à disposição. Quando vocês quiserem bater um papo, me chama, que com prazer eu vou atendê-los. Pode deixar, a gente vai sim, com certeza. Muito obrigado, doutor. Obrigado por participar. Muito obrigado também. Obrigado, Foi uma participação Thiago, muito boa. por estar sempre aí. Obrigado, Rodrigo. Então é isso aí, gente. A gente se vê no próximo Cíceros Cast. Provavelmente já, por conta de toda a questão do coronavírus e toda a questão do país que a gente está passando. Muito obrigado por acompanhar.